receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos o incomparável majestade. Vamos voltar ao que é digno de receber toda a glória. Ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno, Senhor. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre. Levantemos nossas mãos. Ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Olá, queridos irmãos da Segunda Igreja Batista em Macaé. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. É um privilégio estar aqui mais uma vez a essa amada igreja, onde eu posso desfrutar do aprendizado do Senhor na vida prática do dia a dia e me apresentar como servo do Senhor para o Evangelho, para o ministério, para o que o Senhor aproveitar das nossas vidas. Como é sabido, nós temos aprendido aos longos dessas semanas como amar os salmos. Temos aprendido com o autor Robert Godfrey sobre refletir sobre os salmos, a entender o saltério, suas 5 partes e assim refletir sobre ela de forma prática. Esse Deus maravilhoso. E hoje eu venho compartilhar com os irmãos sobre o final desse saltério. Mas não exatamente sobre os 5 últimos salmos, não sou eu que vou falar sobre eles, nem os lerei. Mas eu vou os apresentar aos irmãos esse final desse livro maravilhoso, que serão refletidos com os nossos irmãos nas próximas semanas, para que vocês possam, nas próximas semanas, já ter um entendimento sobre esse livro maravilhoso que foi apresentado aqui por cada um de nós. Aprendemos bastante com ele. E para que ele possa promover em cada um de vocês, como promoveu em nós, reflexões profundas sobre nossas vidas práticas e como o Senhor tem cuidado de nós. E como Cristo tem cuidado de nós. O Robert nos lembra que os 5 salmos finais, ou restantes, eles são um conjunto da 5ª parte, ou o conjunto final da 5ª parte do livro, que começam e terminam com a palavra aleluia, né? E todo cristão sabe disso. A palavra aleluia quer dizer louvor ao Senhor, louve ao Senhor. E ele destaca também a característica de que todos os salmos, desses 5 últimos salmos, eles não possuem títulos, ou ele não tem expressão de quem é o autor, diferente dos salmos antecessores, que é denominado a Davi, porque o próprio salmo fala sobre isso. Então, os próximos 5 salmos que aprenderemos nas próximas semanas, eles nos convidam a buscar cada vez mais o entendimento, e após entender isso, explorar o sentido e a função de cada um deles à luz de todo o saltério como uma conclusão.
entendendo a vontade de Deus para Jesus Cristo em nossas vidas. E o autor faz uma comparação, e quando nós comparamos esses 5 salmos aos 2 primeiros salmos do Saltério, podemos ver que e chegar a uma conclusão de que esses 5 últimos salmos, ele conclui a obra inicial dos 2 salmos do Saltério. Ou seja, eles são interligados, é um livro como um todo que busca trazer uma conclusão ao Saltério. E é um pouco disso que o autor me reservou para eu conversar um pouco com nós aqui de forma curta e breve. Se nós olharmos com mais cuidado, e eu convido cada um de vocês a ler os 2 primeiros salmos e os 5 últimos salmos, você verá que os 2 primeiros salmos não possuem também títulos de autoria e também são seguidos por salmos de autoria do Davi. O que agora também acontece nesses últimos salmos. Eles são antecedidos por salmos que são intitulados por salmos de Davi. E por essas e outras características, alguns dos estudiosos, e é o caso do autor aqui também, ele entende e reflete e apoia também isso, que o Saltério tem uma ideia de continuidade, de percepção e de uma conclusão palpável com esses 5 últimos salmos. E assim o autor tem nos lembrado sobre esse conteúdo do Saltério que sustenta essa posição de conteúdo, seja em sua linguagem, seja nos temas dos salmos, pois cada um dos salmos, seja os iniciais ou esses 5 últimos, traz uma exposição próxima e de compreensão das 5 divisões do Saltério, e aí as conclui de forma maravilhosa, apontando sempre para a descoberta maravilhosa do que Cristo é em nossas vidas. E ele traz essa comparação de forma muito prática, quando ele relaciona nessa introdução, por assim dizer, aos 5 últimos salmos, no Salmo 1, no livro 1 do Saltério, que trata, como nós vimos nesses estudos, ao longo desse livro, que era a confiança do rei em Deus, e em correlação e relacionando a confiança do rei no cuidado de Deus, ele relaciona o Salmo 146, os versos 5 e 6, no que diz o salmista sobre louvar no cuidado de Deus. Diz lá a passagem do Salmo 146, nos versos 5 e 6, diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Ele continua: e que mantém a fidelidade para sempre. Ou seja, a relação da primeira parte do Saltério, do livro 1, que trata da confiança do rei no cuidado de Deus, é expresso no Salmo 146, nos versos 5 e 6, de forma a mostrar a compreensão e entender a fidelidade de Deus, que é vitalícia, é para sempre, e que auxilia o povo de Jacó, que auxilia os israelitas, auxilia assim o povo de Deus. A outra correlação que ele faz, o autor, e é bem pertinente, é do livro 2, quando nós vimos que tratou do compromisso do rei com o reino de Deus. O rei tem o compromisso de cuidar, de ser mordomo de Deus. E onde vemos o Salmo 147 em 3 versos, nos versículos no 12, no 14 e no 15, quando ele fala do louvor pelo reino de Deus. A mordomia louva pelo reino de Deus, para o reino de Deus. E a passagem é a seguinte: exulte ao Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião. É Ele quem mantém suas fronteiras em segurança. É Ele quem envia sua ordem à terra. Ou seja, ele relaciona o Salmo 147, a segunda parte do livro, e corrobora com esse fechamento de entendimento do compromisso do rei no cuidado do reino de Deus. Muito interessante. O Saltério tem essa relação.
Eu não sei os irmãos, mas olhando com mais calma, lendo com mais calma, refletindo sobre esse livro e entendendo a correlação dessa conjunção e dessa trama perfeita que o Senhor trouxe para nós através dos autores, entender como o saltério não está alienado à Bíblia, não é um livro à parte, mas sim aponta para o Todo-Poderoso e Criador, Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, e, acima de tudo, para o nosso Salvador. Aí ele continua essa relação do livro 3, que trata a crise do rei quanto às promessas de Deus, né? A terceira parte do livro muito interessante. Eu acredito que cada um de nós tenhamos refletido bastante sobre isso nas nossas lutas, e onde nós vemos o louvor pelas promessas de Deus, onde há uma busca, um clamor para que as promessas de Deus sejam cumpridas e assim reflita sobre o seu povo. E essa relação o autor nos traz nos versos 148, no verso 6, através desse estudo, que ele diz: deu-lhes um decreto que jamais mudará. Ou seja, as promessas de Deus são imutáveis, trarão conforto para o cristão, para o povo de Deus, para a Jerusalém de sempre, que é a sua igreja, que progressivamente vem sendo revelada e vem peregrinando e pelejando a vontade do rei. Então, isso nos mostra isso muito interessante, quanto as promessas de Deus devem trazer conforto para o cristão, devem nos fortalecer. Isso vai ser abordado mais adiante. E o livro quarto, ou o quarto livro, o autor nos representa aqui no Salmo 149, no verso 2, a quarta parte do livro tratou para nós o conforto do rei na fidelidade de Deus, o descansar em Deus. O autor louva a Deus por sua fidelidade como Criador e Redentor. E nós sabemos quem é o nosso Redentor. Então essa relação está muito bem clara, como eu disse antes, no Salmo 149, no verso 2, quando ele diz: alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião ao seu rei. Ou seja, ele reconhece a fidelidade de Deus, ele, nas promessas de Deus, no compromisso com o reino de Deus, na confiança do nosso Deus. O saltério não é todo interligado, ele se relaciona e ele nos mostra a fidelidade do nosso Deus, e ele nos mostra o conforto que o Deus promove para os seus filhos, mesmo diante das dificuldades e das tribulações que desfrutamos para ter um caráter aprovado. E a quinta parte, ou o quinto livro, a quinta parte do saltério que estamos desfrutando dela ao longo dessas semanas, tem tratado da celebração, quando o autor dos Salmos celebra a salvação de Deus, e onde vemos esse louvor, né, pela salvação que Deus promove, e nós sabemos que é o nosso Salvador. Então essa relação está no Salmo 150, que o autor traz para nós, no verso 12, que diz: louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. O nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus promove salvação. É um Deus que nos ressuscitará e nos trará corpos ressurretos, à semelhança do nosso Deus, à semelhança do nosso Cristo. Para a honra e glória dele, o veremos como ele é e desfrutaremos dele. E essa relação da certeza de celebrar a salvação que Deus promove, é óbvio que aponta para o nosso Salvador. Então, teremos mais uma oportunidade de desfrutar nas próximas 5 semanas o examinar da interface desse saltério, fechando esse livro, nos lembrando, em primeira instância, tudo que Deus deseja para nós, tudo que Deus promoveu para nós em Cristo e tudo que Deus nos dará quando Cristo voltar. Cristo é o cumprimento majestoso desse saltério, o autor nos lembra sobre isso. Ele é rei, ele é senhor, ele é o cuidador do seu povo, ele promoveu e promoverá a justiça para o oprimido, comida para o faminto, como diz o autor, liberdade para o cativo, e nos dá vistas
aos cegos, Salmo 146, versos de 5 a 7. Jesus trouxe o seu reino para nós, ele reuniu os rejeitados, sepulcros caiados, ele nos trouxe a vida com sua palavra, ele curou nossas feridas, ele abençoa nós que somos seu povo. Veremos isso no Salmo 147, nos versos 2, 3, 13 e 14. Jesus é aquele que conduz o seu povo em louvor a Deus. Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito de Deus para habitar em nós. Ele foi ofertado como Rei, nosso Rei, nas promessas de Deus, porque Ele é o cumpridor de todas as promessas, onde em Cristo todas as nossas necessidades têm o sim de Deus. Isso está lá no Salmo 148, no verso 14. E por fim, o autor finaliza nos lembrando que Jesus é o vitorioso, que nos conforta o seu povo, adornando, abraçando os humildes, cuidando desses humildes na salvação promovida, prometida e cumprida, que será na sua segunda volta finalizada. Jesus Cristo é o verdadeiro templo. Ele finaliza isso no verso 150, no Salmo 150, nos versos 1 e 2. Ele é o verdadeiro foco do louvor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos dá toda a experiência de salvação que precisamos enquanto peregrinamos aqui. Isso é uma certeza que o saltério nos finaliza com aleluias, glória ao Senhor, honra ao Senhor, louvores ao Senhor. E por isso, quando você lê o saltério, quando você refletir sobre o saltério, tenha sempre em mente e não se esqueça de ver o único e singular cumprimento da vontade de Deus, seja no saltério, seja em toda a Bíblia, seja em toda a existência, e assim também na sua vida, que é Jesus Cristo. Pois, para onde o crente olhar, basta olhar com um pouco de cuidado, basta olhar com um pouco de zelo, que eu e você veremos o Deus Criador, o Deus Redentor, e um Deus que habita em cada um de nós. O Senhor da Glória, como diz o Salmo 24, Ele está cuidando de cada um de nós e mantendo tudo para a glória de Deus. Se você olhar para o Salmo, com todo o seu cuidado e zelo, eu tenho certeza que você vai encontrar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Senhor da Glória. Essa é a minha oração, meus irmãos, que, como tem sido para mim, que seja para você também. Esse livro é grandioso, maravilhoso, porque foi um irmão que tem sido iluminado por Deus para compartilhar o entendimento da palavra do Senhor de forma mais clara e ampla e trazendo entendimento sobre a vontade dele para o nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Um abraço em cada um dos irmãos. Saudades grandes e até a próxima oportunidade. Fique com Deus.